Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Autores na Web. Hoje nós vamos conversar sobre a coleção Apis História, da editora Ática, aprovada no PNLD 2019. E para isso eu recebo aqui no estúdio uma das autoras, que é a professora Maria Helena Cimieli, juntamente com a Ana Maria Chalier. Professora, muito obrigada por aceitar nosso convite e participar aqui conosco. Seja bem-vinda. Olá, Kellen. Vamos então conversar um pouco aí sobre o nosso livro de história e você vai me fazendo aí suas perguntas. Vamos então conversar um pouco sobre isso. A gente já está vendo as capas aqui, né, dessa coleção e vamos falar um pouquinho sobre elas. Eu começo já perguntando, professor, o seguinte, se você pode nos passar alguns esclarecimentos sobre a coleção de 5 volumes, né, cujas capas a gente acabou de ver, estratégia e organização da obra, qual a proposta metodológica e quais as mudanças ocorridas na obra para poder atender a BNCC. Bem, vocês têm aqui nesse slide uma proposta aí, um encaminhamento feito em toda a obra. Isso é válido para todos os volumes. E aí quais são os principais itens aí, ou as unidades que nós vamos ter no nosso livro e para todos os efeitos aí na coleção como um todo. Então vejam bem, nós temos 4 unidades, cada unidade tem 2 capítulos. Depois nós vamos ter um item aí que é bastante interessante, que seria praticamente um aquecimento para cada capítulo, uma parte que nós vamos chamar de para iniciar. É sempre um poema, uma canção ou uma imagem para introduzir o tema. Outra parte que nós vamos trabalhar bastante na coleção são as sessões que eu vou detalhar logo mais para vocês, mas aqui vocês já têm uma ideia de quais são essas sessões trabalhadas no livro. Tecendo Saberes é outra parte do livro que é bastante trabalhada por causa da interdisciplinaridade, que é um dos pontos bastante pedidos ou questionados, vamos dizer assim, pela BNCC. No caso, nós vamos ter, em específico para a obra de história, De Olho na Imagem, onde nós vamos trabalhar basicamente com as imagens, as mais variadas aí em cada uma dos capítulos, e para fechar a unidade, nós vamos ter o Para Que Estudamos. O Para Que Estudamos, ele faz um fecho do que foi tratado naquela unidade. Então, basicamente, é essa a estrutura do livro e sempre objetivando uma aprendizagem mais significativa para que o aluno possa efetivamente se inserir no seu dia a dia e que essa história faça parte do dia a dia dos nossos alunos. Bom, o pensar histórico é um ponto marcante e se repete na obra em todos os volumes. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O pensar histórico foi uma parte que nós introduzimos nessa coleção do BNCC, com os elementos aí pedidos da BNCC, e o pensar histórico ele vai justamente para nos colocar essa preocupação entre passado, presente e essa ligação no cotidiano. Quer dizer, no cotidiano, como nós podemos trabalhar mesmo de forma bastante efetiva com os alunos para que eles percebam que os elementos estão todos correlacionados. E nessa correlação nós pensamos em pôr o pensar histórico. Como entraria o pensar histórico? Basicamente para o professor, nós temos aí uma página do manual do professor, onde é levantado com um símbolo, olhem na parte de baixo ali, o pensar histórico, então vem uma chamada para o professor, o que significa que ele terá elementos para trabalhar na sua sala de aula, fazendo essas correlações sempre do passado para o presente e as suas interferências aí no dia a dia do aluno.
É como se fosse uma ligação de tudo, né? Numa linha do tempo. Linha do tempo e as correlações do passado com hoje. No caso específico de jogos e brincadeiras, nós vamos iniciar de uma forma bastante lúdica, como aparece nesse slide. Em seguida, nós temos brincadeiras de antigamente, brincadeiras de hoje, para os alunos perceberem que várias brincadeiras elas se mantêm ao longo do tempo, e nós vamos encerrar essa unidade levantamos ainda um problema para os alunos, que eram problemas que nós tínhamos no passado e temos ainda hoje. Permanecem. Problemas que permanecem efetivamente. Então, esse pensar histórico, ele tem que levar o aluno a esses questionamentos. É essa a proposta. E ela sempre vai aparecer com uma chamada para o professor direcionar um pouco a questão para isso. Olha só que interessante. Bom, nessa coleção vocês também trabalharam com sessões como recurso didático. E o que são elas? Fala um pouquinho para a gente. Nós temos as sessões no livro, que aparece naquele primeiro slide que eu já coloquei anteriormente, que são basicamente 4 sessões, que é Assim Também Aprendo. Então aqui vocês têm uma delas, não vou apresentar todas aí por uma questão de tempo, mas vocês têm aí o Assim Também Aprendo, tem o Pesquise, tem o Desafio, e tem o Saiba Mais. São basicamente essas 4 sessões que nós vamos trabalhar no decorrer do livro. Muitas sessões nós vamos trabalhar de forma um pouco mais lúdica e usando aquela proposta que aparece na BNCC da linguagem multimodal. Então, não ficar só nessa linguagem escrita, oral, etc., mas usarmos muitas histórias em quadrinhos, poemas, etc. Fazer o uso de outras linguagens. E, nas sessões, é um dos recursos que nós utilizamos, como vocês podem ver nesse Assim Também Aprendo. É impossível não chamar e não prender a atenção das crianças, né, com essa linguagem tão envolvente. Tão envolvente, que realmente eles gostam muito dessas histórias em quadrinhos, como nós vemos aí, e aí todo o desenvolvimento das atividades a partir dessas diferentes linguagens, vamos dizer assim. E no caso das sessões, elas se prestam bastante a esse tipo de encaminhamento. Bom, e vocês, além das sessões e do pensar histórico, também produziram outros diferenciais na obra. Eu queria que você falasse um pouco que diferenciais são esses. Nós nos preocupamos em colocar alguns encaminhamentos e que permitissem um desenvolvimento de algumas colocações do professor, e uma delas é a do Minha Coleção de Palavras de História. Esse Minha Coleção de Palavras de História, a proposta é que ele tenha em cada capítulo uma palavra específica da disciplina e que ele pode desenvolver com os alunos de forma oral, depois de forma escrita, e aí no manual do professor, isto aqui é a página do manual do professor, aparece quais as diferentes formas que ele pode fazer. Ele pode fazer no caderno, separar algumas páginas do caderno para fazer o trabalho com essas palavras. Ele pode fazer de forma eletrônica, se a escola tiver condição. Ele pode fazer em fichas. Então, é uma opção do professor como ele vai efetivamente trabalhar isso. Agora, no caso, serão 8 palavras no decorrer do ano. Então, o aluno terá um glossário, que ele pode ir ampliando, e o professor pode, inclusive, ampliar esse glossário com outras palavras relativas a um vocabulário, não que ele seja só de história, mas ele é bastante utilizado em história. E, no caso específico, nós vamos ter, por exemplo, a palavra bandeirante. Então, o professor vai trabalhar essa palavra com os alunos e ela consta de um glossário, que seria um glossário de palavras bastante utilizadas em história. E aí, no caso, vem aí algumas questões, pontos positivos, negativos, etc. E o aluno vai compondo e no final do ano ele tem praticamente um glossário de história.
Sem Por contar isso... também a troca entre os outros colegas, né? Que aí sim. cada grupo ou cada aluno tem o seu glossário, troca. acabou conhecendo Aí mais. o professor pode estabelecer a forma de trabalho, se ele vai fazer no próprio caderno, se ele vai fazer em fichas, vai fazer de forma eletrônica, aí a forma de trabalho é variável. Ou é opcional para o professor, né? Não é nem que ela seja variável. A gente tem mais um slide, tem de olho na imagem. É um outro diferencial que a gente trabalha no na nossa coleção, que é o uso da imagem, ou seja, de uma linguagem visual em história. Então, nós vamos ter aí, no caso, a mesma praça, que é o Largo do Paço, em 1865 e uma foto atual. Então, a diferenciação, e aí ele vai ter todo o trabalho de permanências, mudanças e todo o trabalho em história ligado a essa situação aí de olho na imagem. Bom, Por ainda isso... um pouquinho relacionado a isso, permanências e mudanças é um tema significativo, né, na história. Queria que você falasse um pouco sobre como ele é trabalhado na obra para a gente poder finalizar. Como permanências e mudanças em história tem um peso bastante grande, ele vai aparecer no livro de várias formas. E uma delas, por exemplo, nós temos aqui o caso de um engenho de açúcar e uma usina atual. Então, podemos dizer, nos dois nós vamos ter produção de açúcar, por exemplo. Então, como era feito antigamente, como é feito hoje. E aí vem todas as atividades relacionadas a isso, o que permaneceu, o que mudou, frente a essas imagens e ao texto apresentado. Um outro exemplo que nós vamos dar sobre permanências e mudanças é na parte de lazer, por exemplo. Como se ia à praia em 1920, então as mulheres todas com gorrinho, um maiô totalmente fechado, quase um shorts, né, para ir à praia, e a situação da praia hoje totalmente diferente do que se ia em 1920. Então, o que permaneceu, o que mudou, e dentro de uma forma de lazer e não numa produção de açúcar. Quer dizer, os temas variam, mas a questão é o que permaneceu e o que mudou. O conceito é que importa. O conceito é que importa. Maria Helena, muito obrigada, viu, pela sua participação, por partilhar conosco aí todas essas novidades, todo esse conhecimento. Ok, obrigada a você. Foi ótimo. Bom, olha só, a gente encerra por aqui, mas sempre tem novidade aqui no Autores na Web. Continue acompanhando, a gente se vê na próxima edição. Até lá!